Quase todos os meses temos pelo menos uma chuva de meteoros para agraciar nosso céu noturno. Esse fenômeno é basicamente uma época do ano onde aumenta a probabilidade de nós vermos uma estrela cadente cruzando o céu, pois a Terra pode estar passando por um rastro de detritos deixados por um cometa quando ele passou pelo Sol em sua trajetória ao redor da estrela. A maioria dessas chuvas possui uma taxa pequena, de 10 a 30 meteoros por hora, e quem já observou sabe que esses números podem variar muito. Porém, foi no ano de 1833 que aconteceu uma das maiores chuvas de meteoros que temos notícia, chovendo de 100 mil até 150 mil meteoros a cada 60 minutos. E é no vídeo de hoje que você vai conhecer a história desse fenômeno impressionante que aconteceu em meados de novembro de 1833. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixa o like aí que é muito importante. Era 13 de novembro de 1833. As pessoas acordaram de madrugada com gritos e luzes iluminando os quartos pelas gretas dos telhados. O tumulto tomou conta das ruas de diversas cidades, enquanto no céu várias estrelas pareciam cair a todo instante. Nesse momento, qualquer pessoa comum pensaria, é o fim. Só por essa gravura feita por Adolf Vollm em 1888, já podemos ter uma breve noção de como deve ter sido aquele momento. Quase todas as pessoas estavam tomadas pela emoção e pelo medo, mas quase não é total. Apesar do medo geral, isso não aconteceu com o astrônomo norte-americano Denilson Olmsted. Acordado pelos gritos, o Olmsted estava longe de ter a mesma reação que a maioria. Ele abriu sua janela, olhou para cima e viu o céu ardendo em fogo. Sua reação foi de maravilhamento, seguido de um sentimento de descoberta, pois percebeu um padrão nas bolas de fogo que cruzavam o céu estadunidense naquela noite. Esse padrão foi nomeado por ele como radiante. Se você acompanha as chuvas de meteoros, sabe que esse termo é usado para definir a direção onde os meteoros parecem sair no céu. Nascia ali, portanto, a ciência dos meteoros. Devido ao teor fraco no número de meteoros da maioria das chuvas, é provável que a maioria dos astrônomos na história nunca se atentaram ao fato de que algumas épocas do ano aumentam o número de estrelas cadentes visíveis no céu noturno. Atualmente, isso não é difícil de se obter, já que temos câmeras de várias redes ao redor do mundo registrando o máximo de meteoros que venham a acontecer durante as noites. Depois, algum programa de computador pode pegar essas imagens e perceber se existe alguma direção no céu onde apresenta mais meteoros, e assim os astrônomos suspeitam que pode haver uma chuva de meteoros ali, ou seja, um novo radiante. O astrônomo, por outro lado, ele não tinha esse recurso que temos hoje, que são as câmeras, e provavelmente ele só percebeu o padrão por conta da intensa atividade de 100 mil meteoros a cada hora naquela noite. Porém, esse evento foi um verdadeiro exemplo de como a ciência pode ser incrível. Assim que amanheceu naquele 13 de novembro, o astrônomo logo encaminhou cartas para diversos jornais dos Estados Unidos, acalmando as pessoas e evitando manchetes sobre o fim do mundo e tudo que fosse relacionado a qualquer sensacionalismo. Ele foi claro na mensagem, dizendo que não sabia muito sobre o fenômeno e que o máximo de relatos que as pessoas pudessem dar de forma precisa seria de extrema importância para a investigação do fenômeno. Posteriormente, todos os relatos que foram recebidos deu uma luz sobre o que tinha acontecido naquela noite. Baseado nos relatos, nas observações, ele conseguiu chegar à conclusão que os meteoros não aconteciam por algo da Terra, mas algo vindo do espaço que cruzava a atmosfera do nosso planeta. Ele estimou ainda a velocidade de cada meteoro em cerca de 6,4 km por segundo, o que foi um pouco incerto, já que a velocidade real dos meteoros podem chegar a ser 10 vezes mais rápido que esse número. Como se não bastasse isso, ele conseguiu ainda determinar uma altitude quase correta para os meteoros, em cerca de 50 a 80 km de altitude, triangulando a altura baseado nos observadores que relataram para os jornais nos Estados Unidos naquele dia. Ele também supôs que os meteoros se originaram de um corpo em uma órbita muito alongada ao redor do Sol, ou seja, um cometa. E ele estava certo, porque quase todas as chuvas de meteoros que temos hoje são causadas de fato por rastro de detritos deixados para trás por cometas que orbitam o nosso Sol.
Mas afinal, por que choveu tantos meteoros naquela noite? Em meados da metade de novembro é justamente a época em que acontece a chuva de meteoros Leonídeas, causada pelo rastro de detritos do cometa Tempel-Turtle. Quando a Terra cruzou a órbita do cometa naquela noite, os detritos entraram em nossa atmosfera a velocidade de cerca de 71 km por segundo. Além disso, esse cometa possui um período orbital de 33 anos, ou seja, ele retorna ao sistema solar interno nesse mesmo período de tempo. E naquela noite, em 1833, o nosso planeta acertou em cheio essa região onde o cometa deixou seus detritos e causou essa incrível atividade de 100 mil meteoros por hora. Em outras palavras, a órbita do Tempel-Turtle cruza quase exatamente com a da Terra. Portanto, o fluxo de material ejetado do cometa durante sua passagem pelo sistema solar interno não precisa se espalhar ao longo do tempo no espaço para encontrar nosso planeta. A gente já passa por eles sem precisar a nuvem crescer para que chegue em algum momento na nossa órbita. E como você deve ter imaginado, se ele orbita o Sol em 33 anos, é normal que essa nuvem de detritos seja renovada nesse mesmo período de tempo. E por conta disso, o surto de meteoros já se repetiu e se repete a cada 33 anos, quando o cometa retorna para o sistema solar interno e renova essa parte de sua órbita com os detritos em que o nosso planeta eventualmente encontra e eles entram em nossa atmosfera causando a chuva de meteoros. O próximo surto está previsto para acontecer em novembro de 2022, e se ocorrer como está sendo pensado, pode proporcionar milhares de meteoros por hora, ao contrário das dezenas de meteoros proporcionadas por outras chuvas. Ou seja, temos a possibilidade de ver um fenômeno como esse de forma parecida ou até quem sabe igual. Então fica aqui registrado, se o YouTube existir em 2022, nós estaremos aqui transmitindo esse surto de meteoros para vocês. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história e agora usem a imaginação para tentar imaginar como deve ter sido essa noite de 100 mil meteoros a cada 60 minutos. Eu garanto que deve ter sido algo realmente que beira ao surreal, porque imagina só você em 60 minutos ver uma quantidade intensa de meteoros. Deve ser realmente incrível. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o like aqui no vídeo e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. Agora na tela está aparecendo 2 vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima!